Fala, cavaleiros! Espero que vocês estejam bem, porque hoje nós vamos viajar pelas texturas do planeta. E como vocês podem ver, eu até mudei o início da minha fala. Esse é um tema de vídeo que algumas pessoas têm dúvidas, e que foi um tema pedido por vocês. E de fato, é um tema muito, mas muito complexo. Esse tema é tão complicado, que se você perguntar isso para pessoas diferentes, cada uma delas vai ter a sua posição em relação a isso. E isso acontece exatamente por faltar informações que expliquem com mais objetividade o que de fato são as chamadas texturas. Mesmo aqui no YouTube, você vai encontrar vídeos desse tema, porém, cada um dando uma visão diferente sobre as texturas. E hoje eu vou apresentar para vocês a forma como eu interpreto esse assunto tão maluco, que até para nós criadores de conteúdo é complicado. Então, caso você não concorde com alguma coisa, por favor releve, porque uma parte desse tema ainda é teórico, infelizmente. Deixando claro isso, eu só peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Então, meus caros mestres e também servos, assumam seus lugares, apertem os cintos, porque nós vamos dar uma voltinha pelo planeta. E mesmo que algumas partes desse vídeo ainda sejam teóricas, acredite, ele vai acrescentar muito para que você possa entender o Nasoverso. Sem mais enrolação, bora viajar! O planeta Terra, ou se você preferir, ela também pode ser chamada de Gaia. Esse nosso planetinha no Nasoverso tem muita história para contar, mas se existe uma história que é capaz de intrigar a todos nós fãs desse universo, são as camadas do mundo, ou melhor dizendo, as texturas do planeta. No Nasoverso, o planeta era apenas uma bola de gás e lava, um inferno escaldante onde nada poderia existir, a imagem do inferno na Terra. É contado que o deus da mitologia suméria, conhecido como Ea, usou a espada da ruptura a qual é dito ter rasgado o mundo, e agitando as estrelas ao seu entorno. Assim foi criada a textura da superfície, e aquilo que chamamos de atmosfera, onde o oxigênio, e tudo aquilo que é necessário para a existência da vida foram criados e estabilizados sobre o planeta. Por causa desse feito, a espada que mais tarde foi passada para Gilgamesh, é conhecida como Espada da Ruptura, sendo batizada pelo nome de Ea, pois ela foi a espada que rompeu o mundo criando a textura da realidade, e com isso, permitindo que a vida pudesse existir. E por ter estabilizado o mundo, apenas o mundo pode rivalizar com o seu poder. Como fantasma nobre, Ea é conhecida como o pináculo e o mais antigo fantasma nobre já possuído pela humanidade, cujo poder só pode ser rivalizado por nobres fantasmas com ligação direta ao próprio planeta. E assim foi a criação da textura atual da nossa realidade no Nasoverso, a chamada textura da superfície do planeta, a primeira textura que foi estabilizada e costurada em cima de uma bola de gás, fogo e enxofre. E isso nos mostra definitivamente que a Ea não criou o universo como alguns fãs enfatizam, pois a Terra e as estrelas já existiam. O que a Espada da Ruptura fez foi apenas dividir céu e terra, criando a atmosfera e a camada de realidade que fica em cima dessa bola, permitindo que as criaturas vivas, e não vivas, deuses, e até criaturas mágicas, pudessem se estabelecer como uma raça, todos vivendo em harmonia. Então, na minha opinião, o que realmente criou o universo é a caixa, pois ela é descrita como a fonte originária de todas as coisas, podendo ser chamada de raiz, a mesma força que atua no corpo da Shiki Hyuga. Mas vamos continuar. Bom, com a textura da superfície estabilizada sobre o planeta, a vida agora poderia existir. Com isso, muitos outros deuses que chegaram à Terra começaram a construir nações, que podem ser chamadas de mundos, ou se você preferir, texturas. Repararam que eu usei vários nomes aqui para falar de uma mesma coisa? Pois muitas palavras podem ter duplo significado, ou até vários significados. A palavra mundo é uma palavra muito subjetiva, podendo ser interpretada de diversas formas, dependendo do contexto a qual ela está inserida. A palavra mundo pode significar universo, pode significar o planeta como um todo, e também pode significar o planeta com suas divisões continentais. Ou seja, continentes também podem ser chamados de mundos.
E isso é bem mostrado quando as Américas foram descobertas pelos europeus, pois inicialmente eles as chamaram de Novo Mundo. Essa regra é muito importante para uma boa compreensão do que se está lendo, pois como vocês podem ver, os europeus não estão usando a palavra mundo para se referir ao planeta Terra, mas sim a um novo continente que eles acabaram de descobrir. E como vocês também podem ver, no meu canal vocês não aprendem só sobre anime, mas aqui vocês vão aprender um pouquinho de cultura, e português também. Mas vamos voltar para o foco do assunto. Com a chegada dos deuses na textura da realidade criada pela EA, eles criaram mundos que começaram a sobrepor a textura da superfície do planeta, ou seja, microtexturas em cima da textura da realidade. Essas texturas, ou pequenos mundos criados pelos deuses, é aquilo que nós poderíamos chamar de mitologias. Cada local deste nosso planeta terá sua mitologia contada de uma forma diferente, cada um com um deus dominante. Por exemplo, temos a mitologia chinesa, que em Fate nós poderíamos chamar de textura chinesa. Temos a mitologia indiana, que poderíamos chamar de textura indiana. Temos a mitologia suméria, que poderíamos chamar de textura suméria. E assim vai por diante, cada local do planeta com a sua determinada textura, de acordo com a sua região e posição geográfica. Podemos até pegar como exemplo, Fate Grand Order. Nessa linha do tempo, as mitologias são o que chamamos de Lost Belts, que nada mais são que texturas que estão se expandindo em cima da realidade do planeta. Cada um desses Lost Belts, com o seu deus ou um ser supremo dominante, na qual são chamados de LB Kings. Esses seres desejam expandir as suas texturas, e então, fazer com que elas se espalhem por todo o globo para se tornar a textura dominante, pois fazendo isso, a textura de um determinado LB King irá engolir todas as outras e até a própria realidade. Por isso, na segunda parte do Fate Grand Order, o objetivo da Caudia é impedir que esses Lost Belts continuem crescendo, derrotando todos os LB Kings, e podando as árvores de cada uma das texturas implantadas por eles. É baseado no Fate Grand Order, que eu acredito que parte das texturas do planeta descritas no Nasoverso são as nações que foram implantadas pelos deuses que habitavam a Terra antes da humanidade. Além desse exemplo que eu dei para vocês, existem microtexturas que podem ser implantadas pelos servos. Um bom exemplo disso é o próprio UBW, o fantasma nobre do Emiya. Sim, realidades marmorizadas também são consideradas texturas e até mundos. O UBW do Emiya é aquilo que podemos chamar de seu mundo mental, que após implantado, ele substitui a textura da realidade pela sua própria textura, implantando dentro da realidade um mundo repleto de espadas. Isso também é considerado no que podemos chamar de microtextura, pois ela substitui um pequeno pedaço da realidade para implantar uma nova realidade ao entorno do inimigo, um Magicraft de mais alta escala, na qual poucos magos foram capazes de reproduzir. Isso nos explica que a textura da realidade criada pela EA pode ser reescrita, modelada ou até substituída. Esses três fatores foram exatamente o que o Goethe, a King Lion, Morgana, God Arjuna, os deuses alienígenas e tantos outros tentaram, e ainda estão tentando fazer em Fate Grand Order. A única diferença do poder desses seres em alterar a textura para o poder do UBW do Emiya é que o UBW não tem poder suficiente, portanto, ele não consegue segurar a sua textura por muito tempo, exatamente por ser um Magicraft. Porém, para seres maiores que espíritos heróicos, isso é brincadeira de criança, principalmente em uma linha do tempo onde a Counterforce não faz nada, literalmente. Foi por isso que a Counterforce tentou eliminar a Shiki Hyouge quando ela nasceu, porque a Void Shiki, que está dentro dela, poderia fazer isso muito bem. Então, para não ser pega pela Counterforce, ela criou dentro dela outros dois Shikis, pois já deixando claro, se a textura do planeta for substituída ou destruída por alguma coisa, ou algum poder, tudo que estiver dentro dessa textura vai ser destruído junto com ela. Isso inclui os humanos, a atmosfera, e tudo que for vivo e não vivo. Explicado essa parte, vamos para a próxima que tem mais coisas. Vai anotando aí, meu amigo, porque hoje você vai sair do meu vídeo com informação. Bom, tudo que eu falei para vocês até agora é o que está presente na textura da superfície do planeta, aquilo que podemos chamar de textura da realidade. E agora vai começar a parte mais complicada da coisa, pois o planeta no Nasoverso também possui texturas paralelas à textura da superfície da Terra. As outras duas texturas que compõem o mundo são o lado reverso e o oceano. Sim, o oceano no Nasoverso é considerado uma textura. A lança do Rei Arthur segura e fixa o lado reverso, permitindo que ele exista. O Rui Jingu Beng, o cajado do Rei Macaco, que é usado pela Sanzang, é o pilar que fixa e segura o fundo dos oceanos.
E para começar, vamos falar primeiro sobre o lado reverso. O que é o lado reverso? Bom, como eu já disse para vocês, a mitologia, uma nação e até uma era inteira podem ser considerados texturas. Com essa inferência, podemos dizer que a era dos deuses, onde a magia, os seres mágicos e todas as criaturas envolvidas em mistério que dominavam a superfície antes da humanidade, também é uma textura. E como ocorreram algumas coisas ruins na era dos deuses, isso acabou enfraquecendo a lei do mistério que fundamentava essa era, principalmente após o ataque do Sefar e após a criação de Gilgamesh, pois é contado que conforme a era dos deuses foi enfraquecendo após o ataque do Sefar, na qual muitos deuses foram derrotados, os que ainda restaram na superfície, principalmente os deuses da Suméria, criaram Gilgamesh para ligar os deuses aos homens, para que ele mantivesse vivo o mistério. Só que eles acabaram dando um tiro no pé, pois o Gilgamesh fez o inverso, ele literalmente cortou a ligação entre deuses e os homens, o que acelerou o declínio do mistério. Com isso, os deuses que estavam fracos na era de Gilgamesh foram enfraquecendo cada vez mais e acabaram se tornando espíritos divinos. E com o passar de mais alguns outros eventos que ocorreram, principalmente após a era de Salomão, eles não puderam mais viver na superfície e foram forçados a fugir para a textura do lado reverso, pondo fim à era dos deuses e iniciando a textura da próxima era dominante, a era da humanidade. Destacando que aqui eu tô resumindo essa parte, mas se você quer saber como foi cada era, eu tenho um vídeo no canal bem antigo onde eu falo sobre isso. Tô até pensando em refazer ele de novo. E agora que eu expliquei como os deuses foram parar no lado reverso, vamos à explicação do que é o lado reverso. Quero destacar que daqui para frente, a coisa vai ser um pouco mais teórica, porque não tem muita coisa sobre essa textura não. Então vamos lá. Bom, vamos explicar o que é o lado reverso. Como já diz o nome, essa textura é o lado avesso do mundo. Podemos até dizer que é uma espécie de dimensão paralela à superfície do planeta. Para que você entenda isso, imagine um prédio com 2 andares. O andar de baixo seria o lado reverso, e o andar de cima, a superfície onde está a humanidade. E embora os andares estejam separados, eles estão em um mesmo prédio. Assim são as texturas do planeta, ambas estão separadas, mas ambas coexistem em um mesmo ponto, o planeta. O que fixa e mantém o lado reverso instável é o pilar de luz, a torre dos confins do mundo, mais conhecida como Rhombomeníade, uma âncora da tempestade na forma de uma espiral, o poder que segura a textura reversa e impede os seres divinos de retornar à superfície para restaurar a era dos deuses, e também impede que os humanos alcancem o lado reverso, mostrando quão poderosa é a lança do rei Arthur. E repararam uma coisa, assim que os deuses ficaram fracos, eles desceram para o lado reverso. Isso me faz pensar que a alma do planeta já existia quando ele ainda era só uma bola de fogo, ou seja, o planeta já tinha sua alma, ele só não tinha vida sob ele. Pelo menos, essa é uma teoria minha, essa parte é teórica. Além disso, por ser o lado avesso do mundo, eu acredito que tudo aquilo que existe na superfície, existe também no lado reverso, em outras palavras, locais específicos, ou se você preferir, nações. Eu digo isso porque a Avalon Utopia é descrita estando no lado reverso na mesma posição da Grã-Bretanha, a nação que está na superfície do planeta, ou seja, onde estamos. Resumindo, ambas estão no mesmo lugar, mas em dimensões separadas. Inclusive, isso aqui é muito importante, pois eu já vi alguns falar por aí que a Enomelist do Gilgamesh CCC poderia passar pela defesa da Bainha Avalon, porque a Avalon é descrita sendo uma defesa que escala 6 dimensões. Porém, as pessoas que afirmam isso estão redondamente equivocadas por 2 razões. A primeira delas é que quem afirma isso normalmente está se baseando nas dimensões virtuais do Moncel. Só tem um problema nisso, é que as dimensões virtuais do Moncel são completamente diferentes das texturas do planeta e das dimensões criadas pela raiz do mundo real, as quais são ditas possuindo energia mágica imensurável. Uma dessas energias é o True Ether, que eu já mencionei no canal. Essa energia mágica não existe no Moncel. O Moncel não é capaz de reproduzir esse tipo de poder. Isso é bem mostrado quando Hakuno encontra Amaterasu, onde ele mesmo chega a falar que essa energia presente nela era estranha até para um mago do mundo virtual da Moncel. Essa energia provavelmente é a mesma energia que está presente dentro do mar interior do planeta e dentro de Avalon, algo que as dimensões virtuais do Moncel não são capazes de reproduzir. O Moncel apenas simula dimensões e paisagens com base em dados e registros. Ele apenas simula mundos, ele não cria mundos. Comparar a Moncel com a Counterforce ou até com a Raiz é algo completamente errado e bizarro, que eu já vi alguns fazendo.
E o segundo motivo, Avalon não é 6 dimensões, ela é uma defesa absoluta. Ela só é 6 dimensões quando está atuando como fantasma nobre, pois o seu poder ativa apenas parcialmente quando a Artúria é invocada. E como todo espírito heróico é invocado com limitações, essas limitações vão se aplicar a todos os fantasmas nobres e armas com ligação ao servo em questão. Isso é uma regra no Nasoverso. E sobre o Moncel, eu ainda vou fazer um vídeo só sobre ele, esse computador gigante de origem alienígena, que a Tamamo deslocou na base da bicuda. Para quem subestima nossa raposinha, tá aí um grande feito dela. Bom, resumindo, o lado reverso é a textura paralela à superfície, e a lança do Rei Arthur é o que fixa essa textura. Se você assistiu aos filmes de Camelot, ou jogou o jogo, você provavelmente deve ter notado, que quando a King Lion manifesta a torre, toda a realidade começa a desmoronar. Isso ocorre, devido ao fato da torre ser o que segura o lado reverso. Ativar essa torre dentro da realidade, faz com que a textura da superfície seja automaticamente substituída pela textura do lado reverso, revelando a Era dos Deuses. Ou seja, com a manifestação da torre, toda a realidade será destruída para dar lugar a uma nova realidade, uma fratura no espaço temporal que corrói toda a dimensão da superfície. Isso só não aconteceu na singularidade do Rei Leão, porque apenas a bainha da lança conseguiu se manifestar, pois o Ozymandias acabou quebrando ela, antes que o verdadeiro corpo da torre pudesse surgir. Isso nos mostra o quão poderosa é essa lança da Artúria, e também nos mostra o quão astuto é Ozymandias, porque ele percebeu, e fez um ataque suicida que acabou atrasando os planos do Rei Leão. Por isso, para mim, essa lança é bem mais poderosa que a espada. Isso é uma opinião pessoal minha. Por mais que seja dito que elas rivalizam em poder, os atributos dessa lança são completamente mais roubados do que os atributos da espada, já que o portador da lança se tornará um verdadeiro deus. Isso é mostrado no Lost Belt britânico. Quando a Cald observou a Morgana, logo eles determinaram que os padrões de energia da LB King estavam no mesmo nível do Rei Leão, que eles enfrentaram na singularidade de Camelot. E essa é a textura do lado reverso, onde as fadas, seres mágicos da Era dos Deuses, permanecem, sendo impedidos de subir. Por fim temos a textura do oceano. Infelizmente não tem coisas sobre ela, mas é dito que o Rui Jingu Bang era o pino que segurava a textura do oceano, e que mais tarde foi transformado em uma arma por Sun Wukong, o Rei Macaco. Atualmente, esse bastão foi mostrado estando em posse da serva Sanzang, inclusive ela usa essa arma na sua batalha contra Mordred. Esse bastão tem a capacidade de contrair e retrair, permitindo seu portador lutar a curta distância ou até a longa distância. É uma arma retrátil. Se essa arma é o pino que segura o oceano, a gente pode pensar um pouquinho, pois o oceano também tem uma quantidade de mistério. Atlântida, por exemplo, está ligada ao oceano, e a Atlântida é uma textura perdida, que inclusive se tornou um dos Lost Belts. Então eu ainda acredito que tem coisas sendo boladas em relação a isso, porque se vocês repararam bem em tudo que eu falei até aqui, vocês provavelmente notaram que o planeta tem 3 texturas principais. Essas 3 texturas estão ligadas diretamente a 3 armas, o que é bastante curioso, porque se na superfície nós temos as texturas das mitologias e as eras, e no lado reverso nós temos Avalon, e talvez outras coisas que nós nem sabemos. O que teremos no oceano? Fica essa pergunta para vocês pensarem a respeito. E só para conclusão, se algum de vocês ainda está confuso, o que são as texturas? As texturas do planeta são camadas que podem moldar o seu entorno, ou o mundo como um todo. Em outras palavras, as texturas são a mesma coisa que realidades marmorizadas, que envolvem o planeta como se fosse uma roupa em cima da sua verdadeira aparência. Essa roupa, ou textura, foram sendo substituídas por outras texturas conforme o passar de cada era, até a era atual da humanidade. Com isso, o planeta vai ajustando as suas texturas para se adaptar aos conceitos da raça dominante. E por esse motivo, o mistério e a magia quase não existem na Era do Homem. Inicialmente, o conceito de textura era uma coisa que deveria existir apenas no universo de Tsukihime, mas devido às linhas do tempo se cruzarem, e também as exigências que pediram esse conceito em Fate Grand Order, hoje ele é aplicado em todo o Nasoverso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, mas caso tenham alguma dúvida, ou alguma consideração que possa agregar ao meu vídeo, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês, pois eu estou aqui para aprender com vocês também. As texturas do planeta é um assunto que o Naso ainda precisa trabalhar, e que eu acredito que ainda teremos mais informações sobre isso, quem sabe até no próprio Fate Grand Order, já que esse universo trabalha com esse princípio. Mas e aí, gostou do que eu
falei? Acha que faltou algum ponto que eu deveria ter citado? Deixa aqui embaixo a sua opinião e a sugestão que eu vou estar lendo. De resto, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres e grandes servos que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!